pode tomar o seu assento, por favor. Coisa boa. Eu estava ali já dando uns glórias e estava o microfone aberto. Mas Deus é bom. Deus é bom. Queria convidar você a abrir a tua Bíblia aí. A nossa leitura será no Salmos 27. Salmo de número 27. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos. O nosso tema nessa noite é meditação e contemplação. Você vai encontrar essas duas palavras sempre juntas na Bíblia. Meditação e contemplação. Salmos de número 27. A partir do verso 1, nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Se você achou, você pode dizer um amém bem forte? Amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança, diz o salmista. Verso 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Feche teus olhos comigo, só mais uma vez. O pastor Vinícius orou por mim, mas o pregador, irmãos, nunca está pronto. Queria só orar mais uma vez, pedindo graça do Senhor. Confio na oração dele, mas é mais para o meu coração, para eu me aquietar. Pai, nós queremos mais uma vez te dar graças, bendizer o teu nome. Eu quero te pedir, ó Deus, o pastor Vinícius orou por mim, a igreja estendeu as mãos para cá, me sinto abençoado, acolhido por ele, Senhor. Mas quero pedir agora, Senhor, que o Senhor me esconda atrás da tua cruz, para que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, o pregador é o mesmo, a palavra é uma só, mas o teu Espírito que habita em nós pode falar de forma personalizada a cada um que me ouve, para que em todas as coisas o teu nome seja glorificado. Oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, nós estamos desde o início do culto falando sobre a palavra de Deus, e eu reservei aqui pelo menos 7 verdades sobre a Bíblia. Eu acho muito pertinente começar por elas, para depois voltarmos para o texto. 7 verdades muito rápidas sobre a Bíblia. A Bíblia é chamada palavra revelada ou revelação especial, porque é considerada uma comunicação direta de Deus para a humanidade. É a primeira verdade. A palavra revelação tem o sentido de tirar o véu, tornar conhecido algo que estava oculto. É a segunda verdade. Deus, em várias ocasiões e diferentes maneiras, revelou-se a si mesmo, seus propósitos e planos, através das Escrituras. Quarta verdade, através dela, Deus comunica verdades sobre a sua natureza, sua bondade e planos para a humanidade. Quinta verdade, a Bíblia registra a auto-manifestação pessoal de Deus e o que ele diz sobre si mesmo. Sexta, essa revelação não é apenas um registro de eventos, mas a própria comunicação divina, em forma de escrita, garantindo a preservação e propagação da verdade. Sétima verdade, a Bíblia é inspirada por Deus e é a autoridade final em questões de fé e de prática. Irmãos, nós cremos que devemos nos aproximar deste livro com humildade e reverência. É a palavra de Deus. Mas muito mais do que isso, nós precisamos de recursos espirituais
para abordar ou para fazer essa abordagem do texto sagrado. E o principal recurso que nós temos se chama Espírito Santo de Deus. Ele é o guia que segura na nossa mão pessoalmente e nos leva através do texto sagrado, tornando o texto compreensível para nós. Porque a própria palavra de Deus diz que o homem natural não consegue compreender ou discernir as coisas espirituais. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo para ler as Escrituras. Irmãos, sem fé e sem o Espírito Santo, a Bíblia não passa de um livro qualquer. A Bíblia é um livro de fé. E não passando de um livro qualquer, pode até possuir instruções éticas, pode até estar cheio de regras, mas alguns lá fora atualmente têm dito que é um livro desatualizado. E eu me imagino, e eu fiquei pensando essa semana, e aproveitando o tema, eu fiquei meditando essa semana, de que se eu fosse uma divindade, o mínimo que eu esperaria dos meus devotos é que me conhecessem. Sim ou não, gente? Se eu fosse uma divindade, eu esperaria que aqueles que se dizem devotos a mim me conhecessem. Então perceba que a Bíblia tem um papel extremamente importante na vida da igreja, na nossa vida. E alguém já disse que para se definir um bom culto, um culto que agradou a Deus, não é a quantidade de arrepio que eu tenho durante o louvor, não é através do louvor em si, e nem é através da pregação do pastor. Para que eu defina se um culto foi bom e agradou a Deus, eu preciso conhecer a Deus de tal forma que eu não erre. Oséias, enfrentando um momento de dificuldade da sua época, o profeta Oséias, ele faz uma convocação a todo o povo. Oséias 6:3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No verso 6 ele diz, Deus usando o profeta para dizer, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Irmãos, nós precisamos conhecer a Deus. E uma das maneiras, talvez a principal maneira de conhecê-lo, é através das Escrituras Sagradas. O próprio profeta, no capítulo 4, verso 6, ele diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento de Deus. Veja, irmãos, a importância de nos debruçarmos nas Escrituras, a importância de investirmos tempo no texto sagrado. E nós, desde o começo do culto, estamos falando disso aqui. Deus quer falar o nosso coração nessa noite, nesse respeito, irmãos. Jesus também disse para a sua audiência, Mateus 22:29, ele diz, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, e nem o poder de Deus. Me parece que é isso que tem acontecido nos nossos dias, irmãos. Me parece que muitos de nós aqui vieram de outras religiões ou de uma tradição católica. E por conta disso, nós apenas mudamos de denominação ou mudamos de religião, mas continuamos com as mesmas práticas. Nós, parece-me, claro que eu estou generalizando, nós temos, eu me senti indigno de receber esse prêmio diante do Joãozinho. O Joãozinho, irmãos, não faltou um dia da leitura bíblica. Será que você pode dar um glória a Deus pela vida dele? Irmãos,
todos os dias, durante pelo menos 9 meses. Irmãos, eu falei, Deus, eu sou indigno de ficar perto desse homem. Mas para mostrar o compromisso, irmãos. O compromisso com as Escrituras. Não era com o pastor. Era com o Supremo Pastor. Lembra de Jó? Jó, irmãos, passou a vida inteira. Se você ler o livro dele, 42 capítulos, para fazer uma afirmação que eu acho linda. Ele diz, antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas hoje, os meus olhos te veem ou te contemplam. Só quem teve experiências com o Senhor pode dizer uma coisa dessa natureza, irmãos. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Hoje, Senhor, eu não te vejo a partir da ótica do meu pastor. Hoje, Senhor, eu não te conheço a partir da experiência da irmã Thelma. Eu te conheço porque eu tive experiências pessoais contigo. Irmãos, como nós precisamos dessas experiências para de fato conhecermos quem é o nosso Senhor. Tudo isso para dizer que nós podemos ir a lugares mais profundos em Deus, irmãos. Nós podemos ter experiências cada vez mais profundas com o Senhor. É disso que estamos falando nessa série. Essa série é para te encorajar a ter essas experiências. Os exercícios espirituais são práticas, são ferramentas para te proporcionar experiências profundas com Deus. É disso que estamos falando, irmãos. E eu espero que ao longo já dessas mensagens, sermões que tivemos, você já esteja praticando aquilo que ouviu aqui. Porque senão, irmãos, isso aqui não vai passar de um mero discurso. Talvez possa ser bonito, possa até ser bonito, talvez possa até ser eloquente, mas se nós não colocarmos em prática, não vai valer nada. Então eu quero me concentrar com você no verso 4 que lemos. Eu não vou ler ou expor todos esses salmos, mas eu quero aproveitar o versículo 4 para tirar algumas lições práticas dentro desse tema de meditação e contemplação. Verso 4, Salmos 27, ele diz uma coisa, não várias, não muitas. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos dar uma olhada em algumas palavras que eu acho importantíssimas para a nossa reflexão aqui. E veja que eu dei muita ênfase na palavra ou na frase, uma coisa peço. O salmista tem um senso de prioridade para a sua vida. Dentre tantas outras coisas que ele poderia pedir, ele resolveu, e o salmista aqui é Davi, ele resolveu pedir uma coisa para o Senhor. Irmãos, eu fiquei chocado. Porque isso revela a natureza da prioridade das nossas petições a Deus. Esse é o desejo de alguém que quer passar tempo com Deus. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor. Eu me lembrei de outras duas pessoas, ou duas personagens da Bíblia. A primeira, Maria, irmã de Marta, que são irmãs de Lázaro. Lembra quando Jesus está na casa delas? E Marta, preocupada com os afazeres domésticos, e Jesus está ali, cercado dos discípulos. Pessoas estão ali aos pés de Jesus. Maria está sentadinha, ouvindo Jesus. E Marta corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Tem uma hora que ela se irrita com a irmã. Ela fala, Jesus, está vendo minha irmã aí? Eu cheio de coisa para fazer. Você não vai mandar ela me ajudar, não? Jesus vira para ela e diz, olha, Marta. E aí ele começa com
Marta, Marta. Toda vez que Jesus repete a mesma palavra duas vezes, é uma chamada de atenção, gente. Marta, Marta. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu corretamente. Irmãos, o salmista está dizendo, uma coisa peço ao Senhor. Como têm sido as nossas orações? O que nós temos pedido para Deus? Nós queremos de fato a presença de Deus, irmãos? Queremos de fato viver na presença do Senhor? Eu me lembrei do apóstolo Paulo também. Um homem com a história que ele tem, poliglota, um homem erudito, um homem que dialogava com os filósofos da sua época, um homem que citava as escrituras, de cor, um homem que escreveu quase metade do Novo Testamento. Sabe o que ele diz em Filipenses 3? A partir do verso 7 ele diz: mas aquilo tudo para mim, que era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Por causa dele, perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo. Uma coisa só peço ao Senhor, e a buscarei, diz o salmista, que eu possa morar, habitar na casa dele todos os dias da minha vida. Oh, irmão, senso de prioridade. Sabe uma outra coisa que eu aprendi com essa fala do salmista? Que as nossas orações demonstram muito, falam muito de quem nós somos diante de Deus. De novo, às vezes eu me permito me colocar no lugar de Deus, irmãos. E às vezes, me colocando no lugar de Deus, eu fico ouvindo as minhas próprias orações. Aí às vezes eu me paro e a pessoa fala, eu acho que nem eu ouviria mais essa oração. A única coisa que nós falamos com Deus é pedir coisas materiais? Tudo que nós falamos para Deus são pedidos, irmãos. Nós já aprendemos aqui com o pastor Vinícius os tipos de orações. Orações de júbilo, de ações de graça, gratidão. Tem petições? Tem petições sim, irmãos. Intercessões. Mas parece que só tem duas qualidades de orações para a gente: petição e intercessão. E na maioria das vezes a intercessão é por nós mesmos ou por alguém da nossa família. Irmãos, nós temos tantas coisas para apresentar ao Senhor, mas temos muito mais coisas a agradecer ao Senhor. As nossas orações revelam quem somos, irmãos. Às vezes, como pastores, nós pedimos para alguns irmãos orarem. E alguém já disse que para você conhecer a teologia de alguém, você tem que pedir para essa pessoa orar. E nós descobrimos algumas coisas, às vezes, esquisitas, gente. Mas nós fazemos isso, não é para corrigir de imediato, para envergonhar, para analisar. É porque nós precisamos instruir, irmãos. Instruir. Às vezes lá em casa, nós temos a nossa quinta-feira, que é o discipulado, lá com meu pai, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, minha esposa, eu. E às vezes no final eu falo, quem vai orar para encerrar? Um olha para o outro, olha para o outro. Aí depois de uns 5 minutos, não sai nada, eu falo, deixa eu orar, né? Às vezes um ou outro se voluntaria. Irmãos, para nós, pastores, líderes, é importante saber que tipo de oração os nossos liderados têm feito. De novo, se permita fazer isso, esse exercício. Se colocar no lugar de Deus um pouquinho. E ver, analisar que tipo de oração você tem feito.
Alguém já disse também que os judeus só oram uma vez por causa de um pedido, de uma situação. Também não precisamos ser assim, irmãos. Nós podemos levar para Deus toda a nossa angústia, aflição. Mas se os nossos pedidos, irmãos, se resumem às coisas materiais, nós não compreendemos as verdades da Escritura Sagrada. Mateus 6,33, Jesus vai dizer: busquem primeiro o reino de Deus. Você conhece de cor esse versículo? Vamos completar? E as demais coisas. A pergunta é: nós temos feito isso? O salmista diz: uma coisa, Senhor, peço a ti. Uma, não muitas. Não duas. Uma. E a buscarei. Aí você pensa assim: ele vai pedir uma cura. Ele vai pedir livramento dos inimigos. Ele vai pedir escape. Ele vai pedir alguma coisa. Perdão pelos pecados. Ele diz: Senhor, eu quero estar na tua presença. Oh, irmãos. E nós, irmãos, temos invertido as petições. Nós oramos a Deus por coisas materiais, coisas que não passam do teto da igreja, e são lícitas. E nós achamos que orando por essas coisas, Deus vem ao nosso encontro no pacote dos pedidos. Eu vou explicar. De novo, eu me coloco no lugar de uma divindade, fazendo exercício, claro, irmãos, eu estou fazendo aqui um exercício com você, e fico me imaginando recebendo orações só de petições. E no meio dessas orações, os devotos ainda acham que eu vou me dar a conhecer a eles, só porque eles me pedem coisas que vão desfrutar eles mesmos daquilo. Dá para entender isso? Dá para entender isso, gente? A única coisa que os devotos pedem são coisas que eles vão usar, materiais, ou cura, ou alguma coisa assim. Eles acham que Deus vai vir no pacote daquelas petições. Irmãos, é preciso buscar a Deus com intensidade, com intencionalidade. Colossenses 3:1, o apóstolo Paulo diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Senso, irmãos, de prioridade na busca por Deus. Veja que tudo está no pacote da oração do salmista. Ele podia pedir tanta coisa para Deus. E a gente sabe que Davi pediu muitas outras coisas. Mas aqui, gente, revela muito sobre o caráter desse homem. Talvez seja por isso que ele é conhecido como homem e chamado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus. O que tem acontecido conosco é que a gente tem levado uma vida materialista. Olha o que Jesus diz: cuidado, Lucas 12:15. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não se consiste na quantidade de seus bens. Oh, irmãos, isso me incomoda bastante. Porque quando você sair por aquelas portas, você será bombardeado de informações que vão gerar em você necessidades somente materiais. Carro melhor, casa melhor, roupa melhor. Às vezes marido, mulher melhor. Agora, o salmista está dizendo: eu tenho uma prioridade que é buscar a Deus, ter a presença de Deus, e eu peço isso para Deus. E a Bíblia toda, irmãos, você vai ver Deus pedindo essa prioridade para nós. A pergunta é: por quê que Deus quer estar em primeiro lugar? Será que Deus é egoísta?
Será que ele tem necessidades, assim como os deuses gregos? Não sei quantos de vocês assistiram já algum filme épico, né? Que fala que os deuses gregos eram alimentados pelas orações dos seus devotos. Então, quanto mais orações se faziam ao Deus X, ele se tornava mais grande, maior, mais forte. Será que Deus é assim? Será que o nosso Deus é carente? Por isso que ele diz, busquem a mim em primeiro lugar. Me coloquem em primeiro lugar. A resposta é óbvio que não, irmãos. Porque o nosso Deus é autossuficiente. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Agora, por que ele faz isso? Para o nosso bem. Porque ele sabe que se ele não ocupar o primeiro lugar em nós, no nosso coração, na nossa vida, outra coisa irá ocupar. Um ídolo irá se levantar no nosso coração para nos escravizar. E nós podemos ser escravos dos nossos próprios desejos, anseios, projetos. Irmãos, eu aprendi tanto com esses salmos aqui. E o Salmo 115, verso 8, ele vai dizer, tornem-se parecidos a eles, aqueles que fazem ídolos para si. Independente da nossa escolha de buscá-lo ou não, Deus continua o mesmo. Mas o salmista continua, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Veja, irmãos, que não é uma busca, ou não é uma posição inerte. Você percebe o salmista indo em direção a Deus. Ele não só tem o desejo, ele não só sabe versículos de cabeça, como nós recitamos aqui, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas. Ele busca Deus. Ele é intencional na sua agenda diária, na sua rotina. Ele não se deixa levar pelo cansaço. Ele não fica inerte, não. É por isso que Jesus vai nos dizer em Mateus 7,7, ele diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Do que ele está dizendo? Dessa busca intencional pelo Espírito Santo, irmãos. É necessário manifestar desejo, busca, interesse em Deus. Uma coisa eu peço ao Senhor, mas eu não fico inerte, eu não fico na cama deitado. Eu vou buscar a presença de Deus. O homem natural não consegue fazer isso. Nós entendemos, irmãos, que hoje é possível fazer, porque Deus nos ressuscitou, Deus veio a nosso encontro, Deus nos ressuscitou, Deus nos chamou, nos salvou, nos regenerou. Hoje somos nova criatura, o Espírito Santo habita em nós, e Ele tem desejo por Deus, por Ele mesmo. Ele nos impulsiona a buscar a Deus, só que nós resistimos ao Espírito. Você sabe que precisa acordar um pouquinho mais cedo para buscar a Deus, para orar. Você acorda? Você sabe que precisa ler mais a Bíblia. Pergunta, você lê? Você sabe que entre as disciplinas espirituais é preciso jejuar, meditar, que vamos aprender aqui já. Você jejua? O salmista diz, uma coisa eu peço, e a buscarei. Oh, meu Deus, me ajuda. Verso 8, ele diz, quando tu dissestes, buscai o meu rosto, Deus falando, né, ao coração do salmista, ele diz, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Olha só, veja que é Deus que coloca o desejo no coração do homem, irmãos. Filipenses 2. Deus coloca o desejo em nós. O salmista responde com prontidão. Senhor, quando o Senhor me disse para buscar a tua face, o meu coração respondeu, a tua face buscarei. Oh, irmãos,
Não sei se você se empolga com essas coisas, mas eu me empolgo demais. Sabe o que o salmista está dizendo? Uma coisa peço ao Senhor. Irei buscar, irei sair da zona de conforto. Aí ele diz que eu possa morar na casa do Senhor. Eu não tenho tempo para cobrir e explicar todo o texto, mas o que o salmista está dizendo, irmãos, nós precisamos lembrar que Davi, que é o que escreveu o Salmo, ele não existe o templo ainda, aquele grande templo suntuoso, é Salomão que vai construir. O que Davi fez? Quando Davi chega ao trono, a arca tinha sido roubada. O tabernáculo de Moisés estava em Siló. A arca tinha sido roubada pelos filisteus, levada porque Ofni e Finéias, você conhece o texto, levaram para a guerra a arca, perderam a guerra, a arca foi tomada pelos filisteus, dá um problema lá, porque Deus começa a rejeitar, dá doença, eles devolvem a arca. Davi vai buscar a arca e leva para Jerusalém. E lá ele constrói uma tenda. O tabernáculo continua em Siló. E aí Davi coloca no seu coração de construir o templo. Mas enquanto isso a arca está numa tenda. Eu fiquei pensando, o que é que tem numa tenda que te atrai e faz que você tenha o desejo de morar nela? Lá não tem ar-condicionado. Lá não tem banco confortável. Não tem água gelada. Mas sabe o que tem lá? A arca do Senhor. E sabe o que representa a arca do Senhor? A presença de Deus. Sabe o que Davi está dizendo? Não é o lugar, como o pastor Vinícius explicou aqui. Não é a tenda, mas é a presença de Deus. Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar, que eu possa morar na tua presença todos os dias da minha vida. Irmãos. Jesus, me ajuda. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu não quero ir lá num culto ou outro na semana. Eu não quero a tua presença só no culto de domingo, Senhor. Eu não quero a tua presença só quando eu estiver com os irmãos na terça-feira. Eu quero a tua presença todos os dias. Não são encontros casuais. Eu quero morar na tua presença. Oh, irmãos. É a presença de Deus que atrai o salmista. Mas aí ele continua. Ele diz: morar na tua casa todos os dias da minha vida para contemplar. Aqui talvez uma palavra nova para o nosso aprendizado hoje. O que significa contemplar, pastor? É observar algo ou alguém com fascinação. É se deixar admirar por algo ou por alguém. Eu achei incrível isso, gente. Contemplar é você olhar para alguém ou para algo e se deixar ser fascinado. E se deixar admirar por aquilo. Através da observância. Davi aqui expressa o desejo de contemplar a beleza do Senhor, como uma forma de adoração e comunhão íntima com Deus. Contemplar aqui significa olhar com atenção e admiração. Não só isso. Refletir profundamente, meditar na grandeza, na bondade, na santidade de Deus. Veja que contemplar e meditar são duas palavras que caminham muito juntas, como se fossem irmãs, sabe? Contemplar vai além de apenas ver. Envolve a apreciação profunda, uma conexão espiritual, um ato de devoção, onde o adorador busca estar na presença de Deus, observando a sua beleza e permitindo que essa experiência transforme a si e o renove. Irmãos, aqui vale um comentário. Por que Davi está usando a beleza de Deus? Ora, ninguém viu a Deus, diz o texto bíblico. Ninguém nunca viu a Deus. Como que Davi está falando, eu quero contemplar, ou eu contemplo a Deus?
Aqui, beleza tem a ver com a glória, a presença de Deus. Tem a ver com a bondade, a perfeição do caráter de Deus. Tem a ver com a santidade de Deus, com os atos graciosos de Deus. Aqui é um desejo de experimentar uma graça cada vez mais profunda, que emana do próprio Deus. É a beleza de Deus, irmãos. Quantos desejam isso nessa noite? Existem outros textos bíblicos para a gente entender. Cantares 6,13 diz assim, ó: volte, volte, Sulamita, volte para que nós a contemplamos. Veja esse olhar de um marido para uma mulher. Sabe aquele olhar, Thelma, que você tinha para o Geraldo? Ainda tem, né? Contemplar assim, os olhinhos brilham, sabe? Aqui no texto, cantar significa isso: contemplar, admirar. Provérbios 24:32 diz: olha que interessante isso. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando ou meditando, olhei, ou seja, contemplando, e tirei a seguinte lição. E aí ele segue: olha o que contemplar faz. Ao contemplar algo, é possível ser instruído por aquele algo. É Salomão escrevendo. Salomão disse que observou todas as coisas e aprendeu muitas coisas com elas. É esse o contexto que Salomão está dizendo. E é exatamente isso que o salmista está fazendo, irmãos. Ele está dizendo: quando eu contemplo a Deus, eu aprendo com Ele, eu tiro instruções. O que é meditar, pastor? Meditar é diferente de estudar. A meditação é algo mais devocional. Meditar é como eu posso aprender, refletir, como que eu posso investigar algo, através do pensamento, da reflexão sobre aquilo. É ponderar sobre algo, isso é meditar. O salmista diz que contempla e medita, contempla e medita. E aí, numa tradução um pouco mais livre sobre a palavra meditar, ela significa pensar constantemente, refletir profundamente e trazer à memória as palavras e ensinamentos da lei do Senhor. É refletir repetidamente sobre as Escrituras, internalizando e aplicando os seus ensinamentos na vida diária. É um processo contínuo de absorção e reflexão que fortalece a fé e a compreensão espiritual. Isso é meditar, irmãos. Qual é o propósito da meditação? Por que nós devemos meditar? Vamos lembrar o texto? O salmista está dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Qual é o propósito disso? Pelo menos 3 coisas, irmãos. Primeiro, intimidade com Deus. Contemplar e meditar são coisas que vão nos dar intimidades com o Senhor. Segunda coisa, desfrutar da presença do Senhor. Contemplar, meditar. Terceira coisa, criar um espaço emocional e espiritual para Cristo habitar em nosso coração. Sabe o que eu me lembrei? De Apocalipse 3:20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta da igreja, querendo entrar. Aí, irmãos, a gente lê às vezes com um olhar muito romântico a Bíblia, né? A igreja colocou Jesus para fora. Jesus não participa mais das coisas da igreja. Vamos trazer para a nossa vida? Nós deixamos Jesus de lado naquilo que fazemos. Aí quando a coisa dá errado, a gente recorre para Ele. Quando a gente precisa de uma forcinha, faz isso aqui, eu não dou conta de fazer não. Aí a gente recorre para Ele.
Eis que estou à porta nessa noite e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Está falando de intimidade. A meditação, a contemplação proporciona intimidade com Deus, relacionamento com Ele. Ao abrir a porta, irmãos, aí, deixa eu fazer uma pergunta implícita. Por que a gente não abre a porta, às vezes? Por que a gente resiste tanto ao Espírito? Porque ao abrir a porta, tem algumas implicações. Quando Jesus entra, Ele transforma o ambiente onde Ele chega. Às vezes não queremos transformação. Às vezes a gente não quer não, irmãos. A gente não quer sair desse lugar de conforto, não. Está tão bom dormir até mais tarde. O pastor tinha que falar que tem que acordar mais cedo. É tão bom acordar e dormir no mesmo horário. O pastor tinha que falar desse negócio de leitura bíblica, 10:30 da noite. Eu não dou conta não, pastor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu terei intimidade com ele, com ela. Quantos querem abrir a porta nessa noite? Estou terminando, irmãos. Por que nós deveríamos abrir a porta para Jesus? Através da meditação, da contemplação, para que tudo que for estranho à vontade de Deus desapareça. Quando nós abrimos a porta do nosso coração, Jesus entra e vai fazendo uma limpeza, irmãos. Desejos que desagradam a Deus, sonhos e projetos que não estão no coração de Deus, Deus vai colocar outros em você, em nome de Jesus. Irmãos, todos nós somos tentados por pensamentos e alguns desejos, sim ou não? Não tem anjo aqui ainda não. Não estou vendo nenhum ainda. Eu também sou, irmãos. E é por isso que eu preciso abrir a porta todos os dias para Deus. Vou para o aspecto mais prático. Você pode, irmãos, ou vocês podem, nós podemos meditar num trecho das Escrituras. Por exemplo, uma parábola. Você lê a parábola, relê a parábola, e leia novamente, e outra vez. E você para, e começa a pensar, meditar. E você se coloca no lugar do personagem. Eu sou assim às vezes, gente. Jesus está na praia, eu já me imagino lá com ele. Pé na areia, não é igual a música aí fora não. Sentindo a brisa do mar, a maresia, o sal que vai grudando na pele, a multidão apertando, aquele calor. Eu me coloco no lugar, eu vou meditando, e vou tirando lições para mim. Isso é meditar. Diferente do estudo que nós vamos aprender. O estudo é investigativo. O estudo requer metodologia. Na meditação não. A meditação é como aquilo, do jeito que está, do jeito que eu estou, se aplica para mim. Que lições eu tiro daquele texto? Senhor, como o Senhor era bondoso, misericordioso. Se fosse eu, tinha dado uma... Chega para lá nesse povo. Senhor, me dá essa bondade. Me dá essa misericórdia. Meditação, gente. Você pode meditar num versículo. E tem aplicativos que sugerem versículos, leituras diárias para você. Você pode ler aquele texto e meditar nele durante o dia todo. Alguns estudiosos vão dizer, medita num texto a semana toda. Leia, releia, leia de novo e outra vez. E o texto vai se tornar vivo para você. Não é uma leitura para você aplicar no outro. É aplicar para você. Ainda que você possa tirar lições para instruir a outros. Você pode meditar numa palavra. Por exemplo, Jesus vai dizer, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Irmãos, pare para pensar nisso. Nós naturalmente não conhecemos essa paz, não.
Para nós, a paz é a ausência de guerra. Uma definição, talvez, da ciência da religião: paz, a ausência de guerra. Para o Senhor, não. O que é, pastor? Não sei, você vai ter que meditar e contemplar para aprender com Ele. Vai muito além de ausência de conflitos. É uma paz que excede o entendimento. Se fosse fácil de entender, Jesus não tinha dito isso, né? Mas que pode ser experimentada. O mundo está um caos. Isso não nos isenta de estarmos preocupados, mas estamos em paz. Dá para entender isso? A enfermidade chegou na sua casa. O desemprego entrou na sua família. Você está preocupado. Está procurando emprego. Mas sente uma paz que é inexplicável. Medite nisso. Você pode meditar numa situação, num acontecimento. Você pode. Minha esposa foi muito feliz na abertura do culto. Inclusive até abri a minha caneca, porque está escrito exatamente o texto que eu vou ler agora. Eu achei lindo isso, jesuicidência, né? Os Salmos primeiro, verso 1 e 2. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O importante para nós é o verso 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um dia sim, um dia não? Só pelas manhãs? De dia e de noite. De dia e de noite. Vamos falar comigo? De dia e de noite. Mais uma vez? De dia. O que ele quer dizer com isso? Não é ocasional. Não é pontual. É sistematicamente. Para usar uma palavra no nosso contexto, religiosamente, no bom sentido dela. Sistemático. Disciplina. De dia e de noite. De dia e de noite. E o pastor Vinícius também foi muito feliz no texto que eu também separei aqui, Josué 1:8. Josué tem uma grande responsabilidade diante de si. E Deus sabe que o Josué está nervoso, está com medo. Deus aparece para ele e diz: Josué, seja forte e corajoso. Está vendo esse livro aí? Não se aparte de ti essa lei. E nela, medita. Adivinha quanto tempo e que dia? De dia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Termino. Deixa eu terminar com a frase. Aliás, mais duas coisas eu quero dizer muito rápida. A frase do Richard Foster, que é um livro que eu costumo receitar, recomendar para aqueles que querem se desenvolver nas disciplinas espirituais. Eu já mostrei isso aqui algumas vezes. Ele diz assim, ó: se alimentamos a esperança de ir além das superficialidades de nossa cultura, incluindo nossa cultura religiosa, aquilo que fazemos aqui, precisamos estar dispostos a descer ao silêncio recriador, ao mundo interno da contemplação. É preciso quietude, solitude. É preciso se reservar. É preciso se preservar de algumas coisas. Ter um tempo com Deus. Quais são os desafios ou os obstáculos nos nossos dias? Não só nos nossos dias. Para meditação e contemplação. Eu anotei pelo menos 4. Ruídos. Irmãos, nós ouvimos toda hora, o tempo todo alguma coisa.
se torna ruidosa. Uma música alta não é mais, deixou de ser música, é ruído, te irrita. Te deixa mais ansioso, ansiosa. Buzina, TV ligada, é internet, é ruído. Às vezes até a voz do seu coração parece que grita, que você não consegue ouvir mais ninguém. Ruídos. Pressa. Ou o povinho para ter pressa. Nós estamos sempre correndo. Correndo? Não, pastor, correndo. Não temos tempo de meditar não, gente. Não temos tempo de contemplar não. Ou só acontece lá em casa? Adriano, só acontece lá na casa de vocês, tenho certeza que não, hein, Everton? Na minha, gente, pressa. Multidões. Aglomerado de gente. Irmão, nós queremos sempre estar com alguém. Nós não conseguimos ficar sozinhos mais conosco. Preste atenção, quanto tempo você consegue ficar sozinho ou sozinha? Você se automutila. Eu me automutilo. Porque o tempo que eu tenho tempo para ficar sozinho com Deus, eu vou pro... Olha as pessoas no ponto de ônibus. Olha as pessoas no restaurante. E último, distrações. Como nós somos distraídos. Tudo tira nossa atenção. Tudo. Termino. Qual a diferença entre a meditação? Porque eu perguntei para minha esposa assim, quando você ouve a palavra meditação, o que te lembra? Eu penso na pessoa assim, né? Sentada assim. Né? Essa é a meditação oriental, que tem alguns objetivos. Esvaziar a mente, desligar-se do mundo, perder ou fundir a sua personalidade, a sua individualidade com o cosmos, com o universo. Se libertar de fardos e dores dessa vida. Alcançar o nirvana, olha lá, através do desprendimento total da mente, se desligar completamente. Ou seja, não há um Deus a quem buscar, não há um Deus a quem ouvir. É você não se vincular a nada. É a meditação dos povos do Oriente. A meditação cristã não é assim. Se de um lado a meditação oriental diz para esvaziar a sua mente, a meditação cristã ela quer encher a sua mente. Se de um lado é se desligar do mundo, na meditação cristã é estabelecer conexão direta com a fonte do amor. Se de um lado é perder a sua personalidade, ganhar ou perder também a individualidade, fundir-se com o cosmos, do lado de cá é se arraigar na vida de forma firme e consciente. Se do lado de lá é se libertar dos fardos, das dores, do lado de cá é alargar a nossa perspectiva do mundo. Se do lado de lá é alcançar o nirvana, se desprender totalmente, do lado de cá é recebermos orientação de Deus para lidarmos com os problemas da vida. Se do lado de lá não existe um Deus a quem buscar, a quem ouvir, a quem se vincular, do lado de cá, irmãos, é buscar um Deus que vai nos conduzir, é ouvir a sua voz, ser transformado por Ele, para viver a vida que Ele deseja para nós. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Claro que nós poderíamos falar muitas outras coisas, né? Mas eu desejo que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao teu coração e vamos ter outros momentos para que possamos falar dessas coisas. Feche seus olhos aí. Será que com os olhos fechados você consegue, a partir daquilo que aprendeu, contemplar a presença do Senhor neste lugar? A sua majestade, a sua santidade, a sua graça,
manifesta nas coisas simples. Deus está aqui, irmãos.